Hoje é dia de Pogo. Este vídeo é para aqueles que gostam de jogos minimalistas, que parecem simples, mas que são muito estratégicos. Vem cá jogar! Eu sou a Ká e hoje vou te apresentar a minha versão caseira do jogo Pogo, que foi criado em 1998 por Laurent Escoffier. Antes de começar, quero pedir seu apoio para fazer esse canal crescer e alcançar mais pessoas. Preciso apenas que você curta e comente os vídeos aqui do canal e, se possível, compartilhe em suas redes sociais. Bora pro Pogo? Como eu disse, o jogo é minimalista. Vamos precisar de um tabuleiro 3x3. O meu aqui eu fiz de EVA colado sobre MDF e já o mostrei no jogo Tatedrez, que por sinal é muito bom também. Se ainda não viu, depois confere o link do vídeo que vou deixar na descrição. Vamos precisar também de 12 peças. São 6 de uma cor para um jogador e 6 para o outro. Eu vou usar essas tampinhas aqui, com um círculo colorido de EVA colado por cima. O círculo é maior que a tampinha e fiz isso pois nesse jogo precisamos empilhar as peças. Aí na sua casa você pode fazer assim como eu, ou então, se tiver, pode usar peças de um jogo de damas, pegando 6 de cada cor. Pogo é um jogo abstrato e estratégico para duas pessoas que jogam alternadamente. As peças iniciam no tabuleiro já posicionadas. O jogador escolhe sua cor de peças e as coloca em sua primeira fileira, sendo 2 peças em cada uma das 3 casas. O objetivo do jogo é deixar seu adversário sem poder jogar, e você faz isso construindo pilhas, que tenham peças de sua cor no topo. Aqui só peças amarelas, então o amarelo ganharia o jogo. Vamos ver como podemos construir essas pilhas, ou melhor, como funciona a movimentação nesse jogo. Uma pilha pode ter peças somente de sua cor, que é exatamente como começa o jogo, ou então pode ser mista, com peças suas e do adversário. Vai mandar na pilha o jogador que tiver sua peça no topo da pilha. Aqui quem manda é o vermelho, nesta aqui quem manda é o amarelo. Não há limite para o tamanho da pilha, ela pode inclusive ser uma pilha de uma peça só. As pilhas se movem apenas nas ortogonais, ou seja, na horizontal e na vertical, mas nunca na diagonal. A quantidade de casas que uma pilha pode se mover depende da quantidade de peças que serão carregadas na movimentação, sendo que o limite máximo é 3. Por exemplo, essa pilha aqui tem 2 peças e o jogador vai mover as 2. Ele anda então 2 casas, 1, 2. Ou então ele pode se mover mudando de direção, 1, 2. Essa outra aqui tem 3 peças, mas o jogador decide mover apenas uma, então ele andará apenas uma casa. Vai andar com esta peça para cá. Nessa aqui tem 4 peças e o jogador vai andar com o limite máximo, que é 3, devendo andar então 3 espaços. 1, 2, 3. As peças que não foram movimentadas permanecem em seus lugares. Como eu já falei, é permitido mudar de direção durante o movimento, mas não é permitido passar 2 vezes pelo mesmo lugar. Por exemplo, esse aqui, que vai levar as suas 3 peças, ele pode fazer 1, 2, 3. Ou ele pode fazer assim, 1, 2, 3. Ou dar uma voltinha, 1, 2, 3. O que ele não poderia fazer? 1, vem para cá 2 e retorna para essa 3. Ele passou 2 vezes por essa casa, isso não é permitido. Toda vez que o movimento terminar em uma casa já ocupada, seja por uma única peça ou por uma pilha, as peças que foram movidas devem pousar sobre as peças que já estavam naquela casa. Por exemplo, aqui tem 2 peças na pilha, vai andar com as 2. 2 casas então. Ele pode fazer isso, 1, 2 e pousar nessa peça única, ou então vir para cá, 1, 2 e pousar numa pilha já existente. Objetivo e movimentos explicados. Vamos agora simular uma partida exemplo. Decide-se quem começa. Neste exemplo será o amarelo, e na sua vez o jogador deve movimentar qualquer uma das suas pilhas conforme as condições que expliquei antes. Ele vai mover essa aqui, levando apenas uma peça, então ele anda apenas uma casa. Vermelho agora vai mover essa, levando as 2 peças, então anda 2 casas, 1, 2. Amarelo novamente vai mover esta pilha aqui, 1, 2. Vermelho vai mover esta, 1,
2. Vez agora do amarelo. Vai mover aqui, pois o topo é amarelo, ele pode movimentar, mas vai levar apenas uma peça. Uma peça, uma casa. Pousou aqui no vermelho. Repare que temos já 3 amarelos e só uma torre vermelha. É a vez do vermelho. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Ele vai separar essa pilha. Vai andar uma peça, um espaço. Amarelo agora. Ele vai pegar esta pilha, levar 3 peças. Então vai andar por 3 espaços. 1, 2, 3. Capturando essa peça vermelha. O vermelho agora vai andar apenas um. Vez agora do amarelo. Ele quer capturar aqui o vermelho. Para chegar até aqui, essa só anda um e essa também só um. Então ele vai andar com esta pilha. Ele tem que andar uma, 2 casas. Ele vai fazer isso, pegar 2 peças e andar 2 casas. Porém, vai sobrar aqui o vermelho, ó. 1, 2. O vermelho agora é o dono dessa pilha. O que ele pode fazer? Ele vai pegar 2 e vai andar também aqui. 1, 2. Vez do amarelo. Ele vai tentar chegar perto aqui. 1, para na próxima subir. O vermelho não vai deixar. Ele vai pegar 3 peças e vai caminhar por 3. 1, 2, 3. Agora é a vez do amarelo novamente. Ele vai cobrir aqui. Vez do vermelho. Ele vai pegar 3 peças e vai andar. 1, 2, 3. Amarelo, uma para cá. O vermelho agora, ele quer cobrir esses amarelos, mas essa pilha não está muito favorável para o vermelho. Ele vai ter que andar 1, 2, 3. Ele tem que pegar 3 peças, mas o topo acaba sendo amarelo. 1, 2, 3. Amarelo agora, quer cobrir o vermelho. 1, 2, 3, ele cobre o vermelho. Se ele pegar 3 peças, sobra o amarelo aqui. Então o jogo vai acabar. 1, 2, 3. Todas as pilhas estão com o topo amarelo, o amarelo ganha a partida. Esse foi o Jogo Pogo. Se gostou, comente. Se não gostou, comente também. Trago sempre novidades por aqui. Então já se inscreva e ative o sininho para ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. Te encontro no próximo vídeo. Divirta-se e obrigada por assistir.